Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 11, trecho 49. No dia 21 de março de 1913, Luísa escreveu: o abandono da alma na vontade de Deus é ópio para Jesus, o ar das almas. Continuando o meu habitual estado, estava dizendo ao doce Jesus que tivesse a bem me fazer participar em suas penas, e ele me disse: minha filha, o ópio da alma é minha vontade. Meu ópio é a vontade da alma abandonada na minha, unida ao puro amor. Este ópio que a alma me dá tem a virtude de que os espinhos percam em mim a virtude de picar, os cravos de perfurar, as chagas de dar dor, tudo me acalma e adormece. Assim que você me deu o ópio, como queres que te faça parte de minhas penas? Se não as tenho para mim, menos para ti. Enquanto eu lia esse pequeno trecho aqui de início, enquanto Jesus estava falando sobre este ópio, né, que é como se fosse um anestésico, né, que é o que Jesus também nos dá, né, ele também nos proporciona na divina vontade esse ópio quando nós vemos os acontecimentos, né, que nós entendemos que são castigos, né, para a humanidade devido a tanta ofensa cometida a Jesus diariamente, constantemente, e que esses castigos fazem, né, a purificação da alma para a criatura realmente olhar para o céu e voltar a olhar para Deus, né? Muitas estão tão afastadas, né, que não conseguem mais voltar sozinha, né? E vão se perdendo, e Jesus sofre com isso, né? E a quem vive na divina vontade sofre as dores do amor de Jesus, né? Que vê uma alma se perdendo e indo em direção ao precipício e não quer ouvir ninguém, né, que possa fazer alguma coisa para ajudá-la, que queira mostrar para ela o caminho correto. E Jesus, ele sofre, e quem vive na divina vontade sofre junto com ele. Então a alma, ela sofrendo assim, vendo o sofrimento de Jesus, entendendo, né, o paraquê desses sofrimentos, é nesse sentido que nós recebemos esse ópio da vontade de Deus, porque nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo e nós não nos abalamos a ponto de nos desesperarmos, porque nós compreendemos, né, que tudo isso tem uma finalidade. Então essa aceitação, essa paz, essa conformidade com a vontade de Deus é o ópio que nós recebemos de Deus, né? Para que nós não soframos, né? Não entremos em desespero, não nos perturbemos, porque sabemos que
Deus está no controle de todas as coisas, então não nos deixamos abalar pelos acontecimentos, né? Por tudo que nos acontece. E da mesma forma, quando a criatura, quando a alma, né, quando a criatura faz a vontade de Deus, quando ela se abandona totalmente na vontade dele, né, unida ao puro amor, né, fazendo esse abandono por amor, né, compreendendo, né, esse amor dele. Então nós podemos produzir esse ópio para Jesus, né? Ele diz que o ópio da alma é a minha vontade. Então ele recebe de nós essa mitigação, né, dos sofrimentos dele, esse anestésico, né? Porque ele diz que este ópio que a alma dá tem a virtude de que os espinhos percam nele a virtude de picar. E por que ele está falando no presente, né? A virtude de picar, e não de que picou, né? Que os espinhos da coroa de espinhos, quando foram cravados na cabeça dele, picaram a cabeça dele, né? Os cravos, eles têm a virtude de que os cravos, né? Toda essa dor das chagas dele, tudo acalma e adormece ele. Ele está falando tudo no presente, por quê? Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Então, é como se neste exato momento, para nós, né, compreendermos melhor, esse ato único de Deus, né, onde tudo foi dito, faça-se, né? Tudo já aconteceu. Então, nós vivemos num tempo, como que fosse num tempo diferente de Deus, porque ele é atemporal. Então, para ele não existe presente, passado, para futuro. Tudo está acontecendo em todo momento. Então, esses espinhos, esses cravos, essas chagas, essa dor, ele está sentindo nesse momento. E o que acalma e adormece ele, que faz com que diminua o sofrimento dele, né? São as almas que vivem na divina vontade. Então eu posso compreender que no momento em que Jesus estava passando pela paixão, né, e sofrendo todos aqueles flagelos, o que fez Jesus suportar e aliviar a dor dele, acalmar e adormecer, né, tanta dor, era saber, né, que quem vive na divina vontade estava ali com ele, né, estava fazendo a vontade dele, porque da mesma forma que ele está hoje vivendo a paixão, posso dizer assim, nós também, no momento da paixão, aqueles que estão vivendo na divina vontade estavam lá com ele também, porque não tem tempo, né? Não tem divisão de tempo na vontade de Deus, nessa questão de Deus ser atemporal, né? Não existir para ele nem presente, nem passado, nem futuro. Tudo é eternidade. Então, ele diz que se ele não tem essas dores, nós também não temos, né? Nós também não, é o que eu estava dizendo, nós também não sofremos vendo as coisas acontecerem, né? Sabendo que tudo tem uma finalidade, né? Porque nós temos a compreensão, porque ele já nos fez compreender, e é como se nós já tivéssemos visto o que vai acontecer. Então, sabemos que está na vontade dele e está no controle dele. Então, não só temos que aceitar e passar por aquela situação. E aí, Luísa responde a Jesus: como você sabe sair? Parece que quer jogar. E para não me contentar, cessava com essas palavras. A Luísa, né, ela fala com alguém que tem bastante intimidade mesmo com Jesus, né? Que ele está fazendo um jogo e está falando essas palavras para contentar ela, porque no início ela disse que
que ela estava falando, né, dizendo para Jesus o bem que ele faria de fazer ela participar dos sofrimentos, né? Então é como se ele estivesse mudando de assunto, né? Ela quis dizer isso, mas Jesus diz: não, não é verdade, é exatamente assim. Tenho necessidade de muito ópio e te quero tão abandonada em mim que não te sinta mais a ti mesma, assim que não reconhecerei mais quem és tu, senão que somente me reconhecerei a mim em ti, assim que te direi que és minha alma, minha carne, meus ossos. Então ele quer isso, né, dos filhos da divina vontade, de todos aqueles que querem essa santidade divina, essa vida divina que ele quer que todos voltem a ter, né? E para a principal diferença entre as outras pessoas que não vivem na divina vontade e aquelas que vivem é a consciência, é o reconhecimento dessa vida divina, do que ele quer para toda criatura. Porque a vida divina está em todos, está em tudo. O que basta para o ser humano agora é reconhecer, tomar posse e viver, né? Viver a vontade de Deus. Então ele disse que ele tem necessidade de muito ópio, porque ele sofre muito, né? E para que isso aconteça, ele nos quer totalmente abandonado neles, a ponto de não nos sentirmos mais a nós mesmos, né? Isso foi falado hoje no nosso grupo do WhatsApp, a respeito disso, desse vazio, de formar esse vazio, dessa entrega total mesmo à vontade dele, para que ele viva em nós, né? Como Paulo dizia já, né? São Paulo apóstolo, ele disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele disse sem ter esse conhecimento da vida divina, porque naquela época não era ainda o momento de se fazer conhecer a divina vontade. Precisava que as pessoas ainda conhecessem a redenção, né? Se sentissem redimidos, se sentissem, né, perdoados, né? Que não estão mais condenados, né? Estão livres, né? Só basta não mais pecar. Então foi necessário todo esse tempo, esses 2000 anos, para as pessoas terem plena consciência disso, para agora ele vir trazer de volta essa ligação, né, dessa vida divina entre Criador e criatura, que é a vida que Adão e Eva tinham. Então, ele quer que nós não nos reconheçamos mais, senão que somente ele vai se reconhecer em nós. E ele vai dizer então que a nossa alma é a alma dele que vive em nós, é a carne dele, são os ossos dele, é ele que vive em nós. E ele diz: nesses tempos eu tenho necessidade de muito ópio, porque se eu acordar em dilúvio, eu farei cair os flagelos. Então ele quer ficar, né, nessa anestesia, né, como se ele estivesse em coma, né, se mantendo, não se mantendo acordado, né, para deixar que a humanidade vá, né, em direção ao precipício, para que ela chegue na beira do precipício, porque se ele acordar, ele vai fazer cair castigos como com dilúvio, tantos castigos que ele vai enviar, né? E para Jesus acordar, né, não falta muito, acho que não falta muito, porque a humanidade está chegando a um ponto que não, parece que não tem mais volta, né? Não tem mais o que se fazer, a não ser uma intervenção divina, né, que vai acontecer através dos castigos mesmo, né, dos flagelos que ele vai enviar, que ele vai permitir, né? Não ele, né, mas a justiça. A justiça exige que a criatura seja castigada, porque é muita ofensa, né? Jesus é muito desconsiderado, ele é muito negado, ele é muito ofendido, tudo
né, que a gente possa imaginar, né, de ofensa Jesus recebe. E a justiça não permite, né? Por mais misericordioso que ele seja, vai chegar uma hora que a mão dele, que já está pesando, a mão de Deus, a Nossa Senhora não vai mais conseguir segurar a mão dele, né? E aí ele vai enviar esses flagelos. E aí Jesus desapareceu, e pouco depois ele voltou e acrescentou: minha filha, muitas vezes acontece às almas o que acontece no ar. O ar, pelos fedores que exala a terra, se suja e se sente um ar pesado, oprimindo e nauseante, e de modo que são necessários os ventos para limpar o ar, de maneira que, purificado o ar, se respira depois um ventinho finíssimo, que se estaria a boca aberta para respirar este ar purificado. Então, Jesus, ele está fazendo uma comparação, né? Que o que acontece com as almas é o mesmo que acontece com o ar. Porque às vezes, por exemplo, né, um lixão, onde todo o lixo da cidade é lançado ali, né? Um aterro que seja, né? Mas ali, quem está bem próximo sente, exala, né? A terra que fede, né? E a terra se suja, se sente um ar pesado, um ar nauseante, né? Um mau cheiro tão forte que chega a dar enjoo, né? A náusea, a ânsia nas pessoas, de modo que são necessários ventos para limpar o ar. Então, se não houvesse os ventos que levassem aquele mau cheiro, esparramasse aquele mau cheiro para longe, né? E para que o ar fique ali purificado, né? Que haja uma circulação de ar, para que as pessoas que vivem ao redor ali não morram, né? Intoxicadas de tanto fedor, né? Esse ar que se respira depois que vem esses ventos que limpam o ar, é um ventinho finíssimo, né? E que pode até se respirar com a boca aberta, né? Porque o ar está purificado, não está mais aquele ar fétido, aquele ar pesado, aquele ar, né, nauseante. Então ele diz que tudo isso acontece nas almas. Muitas vezes a complacência, a estima própria, o eu e tudo que é humano sujam o ar da alma. E eu vejo-me obrigado a enviar-lhe o vento da frieza, o vento da tentação, da aridez, da calúnia, de modo que esses ventos limpam o ar da alma e a purificam, a reduzem a nada, e a nada abre a porta ao tudo, a Deus, e o tudo faz soprar tantas brisas perfumadas, de modo que a boca aberta toma esse ar e a deixa toda santificada. Que maravilhoso, né? O que Jesus faz com as nossas almas, né? Principalmente aquelas que estão, né, neste aprendizado, né, de conhecimento sobre a vontade divina, né? E ele diz que isso acontece nas almas, porque muitas vezes a pessoa que começa a caminhar, por exemplo, na divina vontade, que ela começa a ter conhecimento, né? E ela ainda tem uma estima própria, ainda pensa muito em si, né? E tudo que é humano, né? Tudo que é pensamento sobre si mesmo, orgulho, né? Medo de sofrer, medo de não querer deixar de fazer a própria vontade, tudo isso suja o ar da alma. E ele se vê obrigado a enviar, né, esses ventos purificadores, que são os ventos da frieza. Muitas vezes a pessoa sente uma frieza, uma falta de Deus, né, um esfriamento na fé, né? Outras vezes ele manda o vento da tentação, a pessoa sofre uma tentação de querer sair, né, dessa caminhada, dessa busca pela divina vontade. Ela fica olhando muito para dentro de si própria, né, dentro de si, e se achando indigna, se achando que isso não é para ela,
fica pensando muito, né? E essa tentação, às vezes, faz com que ela mesmo se decida por... Ela cai na tentação e se decide por parar, né, de meditar esses ensinamentos, esses conhecimentos, né, de querer receber essa vida divina que Deus quer para todas as criaturas. E às vezes ela pode receber um vento da calúnia, ela pode receber uma ofensa, né, e achar que aquela não merecia, se achar injustiçada. Então, tudo isso causa um sofrimento, né? Para que esses ventos eles possam limpar o ar da alma, purificando a alma, porque quando a criatura sofre, por qualquer que seja uma dessas razões, ou qualquer uma outra razão que possa vir a acontecer com a criatura, né? Ela vai levar o pensamento para Deus, ela vai querer compreender o que está acontecendo, ela vai meditar, ela vai... Né, o certo seria isso, e quem tem esse conhecimento vai fazer isso, e aí vai receber essa purificação, porque quem vive na divina vontade vive o purgatório já aqui na Terra. Então toda essa purificação a alma vai passar, né? E todos passam, só que a diferença é que quem vive na divina vontade, quem tem esses conhecimentos, né, sobre isso, vai passar de uma forma que vai compreender que é uma purificação, que é necessário, né, e vai fazer com que nós nos reduzamos a nada, né? E sabemos que nós não somos nada, né? Que é Deus que é tudo em nós, e nos esvaziarmos de nós mesmos, né, para poder receber, né, para fazer com que esse nada abra a porta ao tudo, Jesus disse. Então, quando nós estivermos totalmente vazios de tudo isso, desse orgulho, desse pensamento em si mesmo, né, dessa estima própria, né, aí nós vamos poder então receber o tudo, né, e tudo é Deus, e o tudo vai soprar brisas perfumadas. Essas brisas perfumadas é a vontade divina que traz uma alegria, traz uma leveza para a alma, traz uma felicidade, né? Viver o céu na terra. E de modo que a boca aberta toma esse ar e a deixa toda santificada. Então, esse ar perfumado, né, que Jesus envia depois de purificar a alma, né, essa brisa leve, essa brisa perfumada, vai trazer a santidade divina para a alma, que é o que ele mais deseja, que é o que ele quer, que é o ópio, né? É viver na vontade dele. É esse ópio que vai diminuir o sofrimento dele, né? Que vai fazer com que ele não sofra tanto, né? As ofensas que ele recebe tão constantemente de todas as criaturas, de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Um mundo que está querendo excluir Deus, né? Que está querendo ser Deus de si próprio, está querendo ser Deus até das outras pessoas, e isso machuca demais a Jesus. E ele vai chegar uma hora que ele vai acordar, né? E vai acordar e ele vai fazer cair esses flagelos. E esses flagelos vão ser esses ventos, né, que vão purificar as almas, né? Por enquanto, nós que vivemos na divina vontade já compreendemos e já aceitamos. Então, o sofrimento para nós não é aquilo que nos causa um desespero, mas quando a humanidade receber, já está recebendo, né? Já está recebendo muitos castigos, muitas coisas estão acontecendo, né, com a humanidade no mundo, né? Mas ele vai fazer cair como dilúvio, ele falou, e os castigos, e aí sim, né? Aí a humanidade vai sentir na pele, né? Não só um vento, mas vai sentir uma tempestade, né? Uma tempestade que vai limpar a alma, vai purificar, vai reduzir todos a nada, né? Para eles saberem que
nós não somos nada, que Ele é tudo, né? E que Ele quer reinar no coração de cada criatura. E isso vai acontecer quando ela se tornar um nada mesmo, quando ela ver que ela depende totalmente de Deus, né? Para tudo, né? Que não tem como viver sem Ele, né? Sem o reconhecimento do que Ele faz, né? Do que Ele é, do que Ele quer viver, né? Viver em nós, né? Ele quer que nós, como Ele disse aqui, que Ele quer que nós, Ele quer dizer que a alma, Ele diz assim te direi que és minha alma, minha carne, meus ossos, né? Ele não quer mais que nós nos reconheçamos, mas reconheçamos a Ele vivendo em nós. Isso é para todos, né? Isso é a divina vontade, isso é o reino da divina vontade que Ele vai estabelecer, vai ser assim com todos, né, que quiserem viver essa santidade divina. Amém, Fiat.